Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo. Bem, como eu falei para vocês, então, nós tínhamos visto na última aula dos óxidos, né? Nós vamos agora fazer exercícios e ver o que é solicitado para vocês. Eu vou fazer junto, tá? E daí já vou dando uma explicadinha, assim, no que pode ter dúvida, certo? Então, nós paramos lá, ó, gente, na página 32, os últimos exercícios que nós fizemos estava na página 32, no exercício número 8. Nós estávamos fazendo no número 8. Esses exercícios eu quero que vocês tirem uma fotinho e mandem para mim, para dizer que vocês assistiram a aula, que estavam me acompanhando e que será a última nota minha. Aproveitem, tá? Mandem os exercícios. A Gabriele não mandou os últimos exercícios, nem... Ai, agora eu não me lembro se é o Lucas, acho que foi o Lucas ou o Luiz que não mandaram também. Depois eu olho e escrevo no Face não, no WhatsApp, tá? Então, nós paramos aqui no 8, onde uma carreta tinha tombado com ácido sulfúrico, né? E derramou ácido sulfúrico na MG 150 lá. Nós tínhamos feito todo o exercício A, B e C. Faltou agora o 9, que era assim: numa das etapas do tratamento de água de uma cidade, a água captada é levada para a unidade onde são adicionadas substâncias químicas chamadas de coagulantes. No Brasil, o coagulante mais usado é o sulfato de alumínio. E é o sulfato de alumínio, Al3SO42. Então, esse é o sulfato de alumínio, tá? Opa, tá errado aqui, tá? Al2SO4, 3, perdão. Errei os numerozinhos ali. Sulfato de alumínio. O que será que o sulfato de alumínio é, hein, gente? Então, vou já colocar na fórmula direitinho, sulfato de alumínio, né? Al2SO4, 3. E que função química pertence o sulfato de alumínio? É um ácido? Claro que não. É uma base? Claro que não. Ele é resultante da reação entre o ácido e a base. Então, ele é um sal. O sulfato de alumínio é sal. O que está pedindo ali? Qual função inorgânica pertence esse composto? Então, é um sal. Por quê? Porque ele apresenta um cátion, que é o cátion alumínio, tá? O cátion alumínio, que foi proveniente de uma base, né? E apresenta o ânion sulfato, proveniente de um ácido. Veio do ácido, né? Veio do ácido, enquanto que o alumínio veio da base, do hidróxido de alumínio, né? Veio da base. Então, ele tem um cátion, que não é hidrogênio, que seria um ácido, né? E um ânion, que não é o H-, então não pode ser nem ácido nem base. Então, é só vocês responderem lá. Sulfato de alumínio é um sal, porque apresenta um cátion e um ânion diferente de H+ e de OH-. O que ocorre quando um sal é adicionado na água? Então, vejam bem, acho que eu nem expliquei isso na aula passada para vocês. Os sais, eles são compostos iônicos, isso eu falei. Composto iônico são compostos que já têm íons, né? Já tem íons. O alumínio é um metal, então é um íon positivo. O sulfato é um ânion, então tem carga negativa. O que a água vai fazer quando já existem os íons? Então, vai dissociar. Então, quando eu coloco na água o sal, ele vai sofrer dissociação, separação dos íons. Vou colocar numa cor mais alegrinha para vocês, né? Então, vai dar aqui, o alumínio é encontrado a L só. Então, vai ser 2 Al, 2 alumínios, com que carga? Essa carga migra para lá e essa carga migra para cá. Vai ficar 2 Al, 3 mais 3. Esse 3 aqui passa aqui na frente, ó, gente. 3 de SO4,
2 menos, né? Então, o sal na água vai sofrer dissociação, dando origem ao cátion e ao ânion correspondente, tá? Os íons se separam. Então, como é que a gente vai responder essa perguntinha? O que ocorre quando um sal é adicionado na água? Ele sofre dissociação, ou seja, os íons se separam. 11. Nos supermercados encontramos à venda produtos denominados antimofo. Ao ler sua composição química, verificamos que apresentam cloreto de cálcio. Qual é a fórmula desse composto? Cloreto de cálcio. Então, o cálcio, todo mundo já conhece, num sal, a gente coloca sempre primeiro o cátion e depois o ânion, cloreto de cálcio. Só assim? Não, gente, agora a gente tem que fazer o jogo das cargas que eles têm. Vocês já conhecem o cálcio, sabem que ele é o metal da família 2A, que são metais alcalinos terrosos e que, portanto, tem carga 2+. O cloreto, vocês sabem o cloro, da onde vem o cloro? Vem da família 7A, é um halogênio, portanto, terá carga 1-. Como é que eu vou fazer a fórmula do cloreto de cálcio? Então, primeiro o metal, depois o ânion. Sempre primeiro o cátion. Primeiro o cátion e depois o ânion. Sempre. Embora a gente leia o contrário, né? Eu leio cloreto de cálcio, mas eu ponho o cálcio na frente. Para fazer a fórmula, eu ponho esse 2, cai no pezinho do cloro e a carga do cloro cairia no pezinho do cálcio. Como é 1, não precisa colocar. Então, a fórmula do cloreto de cálcio ficaria CaCl2. Ele, na verdade, é um agente, ele absorve a umidade, sabe, gente? Ele é um agente. Sabe aqueles pacotinhos que a gente encontra, às vezes, nas bolsas, nos sapatos, quando a gente compra? Nossa, o que será que é isso? Cloreto de cálcio, ele tira a umidade, não permite que fique úmido e que mofe, né? Então, ele é usado como antimofo. A gente põe desidratante, né? Então, que tipo de composto, que forma desse composto a gente já colocou. Que tipo de composto, do ponto de vista químico, é o cloreto de cálcio? É um sal, né? O cloreto de cálcio é um composto higroscópico. O que é isso higroscópico? Ele absorve água do meio ambiente. Tá? O sal também é higroscópico. Só que o sal de cozinha, que o cloreto de sódio, ele também é um sal, né? A maioria das substâncias que a gente estuda são sais, tá? Então, o cloreto de cálcio é um sal higroscópico, porque ele absorve a umidade do ar. Procure nesse termo, já coloquei para procurar no dicionário, mas já estou falando para vocês. Higroscópicos são substâncias que têm essa propriedade de absorver umidade do ar. Então, são colocadas lá, podem ver se vocês vão ver lá, compra um sapato, alguma coisa, tem lá um sal, nem sempre é o cloreto de cálcio, mas muitas vezes é, né? Essa substância para evitar que haja umidade, né? Relaciona propriedades dos compostos higroscópicas à sua ação antimofo. Bem, eu já até falei, né? Ao diminuir a umidade do ar, o que acontece? O que acontece? Por que forma fungo? O fungo forma-se devido à umidade que tem no ar. Quer dizer, um dos fatores, né, para que ele possa se formar e sobreviver é a umidade do ar. Então, se ele tira a umidade, não vai formar fungos, não vai formar mofo. Então, é evitar a formação de mofo, né? O que ele pede ali? Por quê? Porque ele vai retirar a umidade do ar necessária para a vida do fungo, né? Para a vida do fungo, para o desenvolvimento do fungo. Bem, ali nós teremos, gente, lembra que eu mostrava para vocês, até eu emprestei para a professora Juliana, aquele aparelhinho para ver se conduzia ou não eletricidade. Então, nós temos alguns aparelhinhos ali, que conduz ou não eletricidade. Então, os ácidos conduzem eletricidade, tá? Então, ácido clorídrico conduz eletricidade? Beleza. Segundo, hidróxido de sódio, as bases conduzem eletricidade. Ácidos e bases possuem propriedades diferentes, mas ambos compostos irão. Como é que é? Mas ambos conduzem eletricidade quando em solução. Agora não vem a musiquinha na minha cabeça o resto. Mas seria assim, ambos conduzem a corrente elétrica quando estão na água. Tanto o ácido quanto a base
mais fortes ou médios, só não conduzem os fracos. Então, ácido clorídrico conduz eletricidade, hidróxido de sódio conduz, o açúcar não conduz, isso nós já tínhamos visto há tempos. O nitrato de potássio também é conhecido como salitre, não do Chile. Salitre do Chile é nitrato de sódio, nitrato de potássio é só salitre. Também conduz eletricidade, que vai ter íons. Lembra-se, né? Sais colocados na água, a água separa os íons. E se tem íons, vai conduzir corrente elétrica. O hidróxido de potássio também, porque bases na água dissociam, liberando OH- e K+, né? Então, tudo que vai dissociar e formar íons. O que é essencial para a condutividade elétrica? Formação de íons. Tem íons, conduz a corrente elétrica. Mesmo que eu não tenha um aparelhinho para fazer, eu tenho que saber isso, tá? O açúcar, que é a sacarose que está ali, não forma íons, não separa íons nem forma íons, então ela não conduz a corrente elétrica, tá? Bem, se nas soluções 1, 2 e 5, você colocasse fenolftaleína, em qual deles o indicador ficaria rosa? Justifique sua resposta. Isso nós fizemos também na aula retrasada, quando eu mostrei a ação dos indicadores sobre ácidos e sobre bases. Ácidos com a presença de fenolftaleína ficam incolor, e bases ficam róseos ou até vermelhos, né? Mostrei para vocês, quem não lembra, assistam aquela aula, ainda bem que as aulas são gravadas, vocês têm a possibilidade de ir lá, aquela aula é interessante, assistam a aula dos indicadores, tá? Então, quem vai ficar rosinha, coradinha, vai ser em 2 e 5, né? Isso aí. Então, 13. Algumas substâncias químicas são conhecidas por nomes populares. Assim temos, por exemplo, sublimado corrosivo, que é o cloreto de mercúrio. Cloreto de mercúrio seria o quê, gente? Bem, mercúrio, o que é? Mercúrio é um metal. Cloreto, não metal. Então, se tem um metal com não metal, não é ácido, não é base, só pode ser sal, né? Então, o cloreto de mercúrio é sal. A cal viva, né? Essa aqui, a cal virgem, a gente fala CaO. O que é, gente? Todo composto binário em que um dos elementos é o oxigênio é um óxido. Falando nisso, por que a cal é virgem? Vocês até já sabem, né? Porque o pincel é broxa, né, pessoal? Por isso que a cal é virgem, porque tem o hidróxido de cálcio, que é a cal extinta ou apagada, é hidróxido, né? Então, aqui a cal viva é um óxido. A potassa cáustica, que tem hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, que é usado na fabricação de sabões moles. O hidróxido de potássio é uma base, tendo H é base, né? Então, eles pertencem aqui... e daí ainda o HCl. Todo mundo sabe que o HCl é o ácido clorídrico. Então, nós teríamos quais funções ali presentes? Seria a função ácido, né? Óxido, base e ácido, que é o ácido clorídrico, o ácido muriático, conhecido comercialmente com o nome de ácido muriático. 14. Identifica qual, isso é importante, isso eu quero que vocês gravem bem, gente, nome, fórmula, é bem difícil a gente aprender agora numa situação como a gente está, mas pelo menos que vocês tenham ideia, né, e saibam distinguir uma função da outra. Então, a gente vai usar aqui para essas substâncias que estão aqui no exercício número 14. A para os ácidos, B para as bases, S para sais e O para óxidos. Então, H2CO3. Quem é o H2CO3? H2CO3 é aquele ácido, né? Depois eu explico. H2CO3 é o ácido carbônico. Até no exercício que eu mandei para vocês foi errado. Foi H2CO4. Perdão, gente. Não existe H2CO4, tá? Foi um erro na hora de digitar. Perdão, tá? Foi erro nosso. Então, aqui, H2CO3,
O que é? Lembram que eu disse para vocês, para saber da força de um ácido, nós teríamos que diminuir o número de oxigênios do número de hidrogênios. Se der C2 é forte, se der 1 é médio, e se der 0 era fraco. Aqui vai dar 1, mas esse é um sal, meu Deus, é um ácido fraco que é usado na gaseificação de bebidas. Nas bebidas que tem gás que vocês usam, esse gás é o ácido carbônico, né? Então é um ácido. Nitrato de prata, AgNO3, chama-se nitrato de prata. O que vocês acham que é? Lógico que é um sal, né? Isso. O óxido de sódio, né? O próprio nome está falando. Tem 2 elementos só, 2 elementos químicos, que é o sódio e o oxigênio. Um deles é o oxigênio, então é um óxido, né? Hidróxido de sódio, NaOH, não está falando hidróxido de sódio, só pode ser base, né? Cloreto de cálcio, que nós já tínhamos visto anteriormente, que é aquele agente antimofo, né? Higroscópico, que retira a umidade do ar. O que ele é? É um sal. O ácido bromídrico, que o nome está dizendo HBr, ácido. O hidróxido de magnésio, que é usado como laxante ou antiácido, depende da quantidade que a gente toma. Ele é uma base. Óxido de magnésio, o próprio nome está dizendo óxido. E o hidróxido de potássio, que é a potassa, né? A potassa cáustica é uma base. Isso, é isso aí. Então, ficou ASOBSABOB. Aí tem o extintor de incêndio do ladinho, né? Para cada tipo de agente causador de incêndio, há um extintor específico utilizado com a finalidade de evitar a propagação do fogo. Nos incêndios em instalações elétricas, por exemplo, não se pode usar o extintor com água. Nesses casos, usa-se o extintor de gás carbônico. Sobre esse composto, isso vocês sabem já há muito tempo, né, gente? A que função química pertence o dióxido de carbono? A função química, que é o CO2, função química, óxido, CO2 é fórmula, claro, né? E quimicamente, como essa substância pode ser chamada? Então, gás carbônico é chamada quimicamente de dióxido, tem 2 oxigênios, dióxido de carbono, tá? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Certo? Muito bem, vamos ver o próximo agora. Por que a água da chuva, mesmo em ambientes não poluídos, pode ser considerada levemente ácida? Então, nós já falamos, né, gente? O que tem no ar atmosférico aqui? Bastante no ar atmosférico vai ter dióxido de carbono, CO2, né? Então, tem CO2, claro, quando a gente expira dióxido de carbono, que é tóxico para o nosso sangue em grande quantidade, claro, né? Então, o dióxido de carbono. Cai a chuvinha, né? Brandamente, bem de levezinho, que é a chuva. O que é chuva? H2O. Se eu fizer a sominha aqui, vai dar O3CH2. H2CO3 é o ácido carbônico, que é um ácido. Todo ácido tem pH abaixo de 7. Então, a chuva normal é ligeiramente ácida. Como esse ácido é fraco, que eu já falei a vocês que é uma exceção naquela continha que eu faço, a chuva é ácida, mas ela é normalmente ácida, mas como é um ácido fraco, não faz mal nenhum, né? O que faz quando chove lá ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido nitroso, daí sim, né? Muito bem, então, por que a chuva é ácida? Porque na atmosfera existe dióxido de carbono e a chuva é água, e os dois juntos vão formar o ácido carbônico. E como é um ácido, a chuva é ácida, né? Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar. Então, a chuva ácida, o que ela faz com o pH?
Nós sabemos, eu dei também na aula anterior, que pH ácido é abaixo de 7. E se a chuva é ácida, vai tornar a água desses locais onde ela cai abaixo do neutro, que seria 7. Então, vai tornar ácidas, o que vai comprometer a vida dos seres que vivem nesses locais, né? Então, vai também dar problema na cadeia alimentar, porque uma coisa depende da outra, você sabe, todos estão interligados, né? Não adianta querer escapar, que uma coisa depende da outra. Então, a chuva ácida diminui o pH, sim, tá? Vamos dizer que seja pH 7, cai a chuva ácida com pH bem abaixo de 5, vai diminuir o pH da água, né, tornando ácido. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais. Claro, nós falamos isso também, né? Então tá correto. As chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior do que da água destilada. Nós sabemos que a água destilada deve ser neutra, com pH 7. Tudo aquilo que tiver pH abaixo de 7 é ácido. Então, se cair uma chuva ácida com pH baixo, nunca que vai deixar maior do que 7, vai deixar abaixo de 7, sempre ácido. E acima de 7 seria básico. A chuva ácida não vai tornar o ambiente básico, vai tornar o ambiente ácido. Então, estariam corretas apenas as questões 1 e 3, né? Daí nós temos ali, quando o sal não é sal, tem uma porção de coisa para vocês lerem, esses podem fazer sozinhos, vão ler lá direitinho, né? E agora, na hora do estudo, vocês têm ali vários exercícios. Nossa, ainda tem um livro de atividades, né, pessoal, para fazer. Quanto exercício, meu Deus do céu, né? Tem bastante aqui. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, lá na página 10 da hora de estudos. Então, Matheus, veja a hora para mim sobre quanto passou? 21. Vamos fazer pelo menos alguns pouquinhos exercícios ali. Agora, gente, o que é isso aqui mesmo? É na hora de estudo, né? Não, hora de estudo não. É livro de atividades, que acho que nós nem fizemos quase nada, né, gente? Vocês poderiam fazer, claro, para complementar aqui as aulinhas, né? Mas, enfim, vamos agora para a página 10. Então, livro de atividades. Livro de atividades, página 10. Livro de atividades. Vamos fazer pelo menos algumas coisas ali. Atividades, página 10. Página 10. Então, vamos lá, gente, vamos. Então, tem ali umas formiguinhas, né, um monte de formiguinha ali bonitinho. Então, o número 18, tá? Página 10, exercício 18. Vamos fazer o que nós estamos vendo agora, que é a parte de funções da química inorgânica, variedade das substâncias. A gente já sabe que ácidos são substâncias químicas que se fazem presentes no nosso dia a dia. Eu não vou ler, tá, gente? Quais daquelas substâncias ali embaixo que são... Não, mas todos são ácidos, tem que ver. Esse ácido sulfúrico pode ser usado na fabricação de fertilizantes, para a limpeza de pisos, o ácido muriático é usado. Para bebidas gasificadas. Ah, tá. Qual que pode ser usado na bateria de automóveis? O ácido sulfúrico, né? Para limpeza de piso, não de piso normal, se colocar ácido sulfúrico num porcelanato, adeus porcelanato, né? Só no cimento mesmo, aquela limpeza pesada, o ácido clorídrico. E na gasificação dos refrigerantes e de bebidas, a gente usa o ácido carbônico. Então, a resposta seria a resposta A, né? E aqui é lá a formiguinha. Então, a professora pôs lá no quadro a fórmula de ácido que vocês já sabem, espero. O que significa essa fórmula? É uma formiguinha, né? Eu sei, uma formiguinha. Eu gostaria de que vocês não estivessem gritandinho lá. Eu sei, quem seria? Daí a formiga senta na ponta da língua. Daí chegou outro engraçadinho lá. Não, então gospe porque é ácido sulfúrico, né? Oh, então esse aqui sabia de verdade, né, gente? Bem legal. A personagem da tirinha de humor mandou cuspir a substância porque uma importante propriedade do ácido sulfúrico é ser extremamente corrosivo, né?
Além dessa propriedade, indique 3 características que identificam a função inorgânica a que esse composto pertence. Bem, podemos dizer que ele é um composto, eu vou ter que falar, né, gente, porque é um composto molecular, como todos os ácidos são moleculares, é um composto molecular, né? Molecular, sofre o quê? Ionização, né? E nós sabemos que qual é o pH dele. Não sei bem qual é o pH, porque eu não vou lá medir, mas eu sei que é menor do que o quê? Que o ácido sulfúrico tem um pH, né? pH menor do que 7, né? Também será outra característica. Então, pH menor que 7. Então, seria o quê? É molecular, tem sabor azedo, como todos os ácidos, não podem experimentar, tem que cuspir logo, nem pode pôr na boca, né? É molecular, forma íon, H+, ioniza. Essas são características desse ácido. E agora aqui eu tenho ali como se uma sequência de cores, de indicadores, né? Então, o suco extraído do repolho roxo, eu fiz com vocês. Pode ser utilizado como indicador de caráter ácido entre 0 e 7 ou básico de 7 a 14, diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo a sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo. Então, de pH 1 até 3, o repolho roxo fica vermelhinho, a solução de repolho roxo. Lembra que eu falei para vocês que você pega folhas de repolho roxo, esquenta um pouquinho na água, esquenta, né? Um pouquinho de água, você já tem um indicador. Se colocar algo ali que seja de um pH de 1 a 3, ele vai tomar a coloração vermelha, que é ácido. De 4 até 6, ele fica com a coloração rosa. De 7 a 9, que é meio neutro, um pouquinho básico, ele fica roxo mesmo. Parece que nem mudou. De 9 a 11 ele fica azul. De 11 a 13 ele fica verde. E de 13 em diante ele tem a coloração amarela. Então ali nesse exercício você tem que saber o pH, tá? Então o amoníaco ficou verde. Então verde, ele tem que pH o amoníaco. Se ele ficou verde, ele deve ter um pH entre 11 e 13. Então o amoníaco é o que, gente? É básico, né? O leite de magnésio ficou azul, então com pH entre 9 e 11, né? pH acima de 7 é básico, então o leite de magnésio é uma base. O vinagre ficou vermelho, então o vinagre tem qual pH? De 1 a 3, né? E o leite de vaca fica rosa. Então o leite de vaca é ligeiramente ácido, Nós temos bastante negócio de indicador aqui, né? 21. Então, a resposta seria a letra E. 21. Os indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que têm a propriedade de mudar de cor em função do pH do meio. Para determinar o caráter ácido ou básico de algumas amostras, utilizou-se no laboratório o azul de bromotimol, que eu também usei para vocês. No meio ácido, ele fica amarelo e no meio básico, ele fica azul. Uma análise preliminar das amostras indicou os seguintes valores de pH. Refrigerante, 1,8 a 3 o pH. Então, o refrigerante é ácido. Vai ter que cor o refrigerante? Amarelo, né? O detergente de lavar louça tem um pH de 8,1 a 8,5, que então é básico, né? Vai ter que coloração se é básico? Azul. O leite de magnésio, nós sabemos que é básico também, azul. E o vinagre, todo mundo sabe que é ácido, né? O excesso de ácido clorídrico no estômago provoca uma ardência, conhecida como azia. Para diminuir essa sensação de queimação, eu posso usar leite de magnésia. Representa a forma molecular dos compostos químicos citados e indica a função a que pertence. Então, quando eu tenho azia, porque eu tenho excesso de ácido clorídrico, digamos que eu comi alguma coisa muito ácida, então já no nosso estômago tem ácido clorídrico. Se eu como uma substância muito ácida, eu tomo muito refrigerante, vou ficar com azia. Então vai poder reagir com uma base, que é o hidróxido de magnésio. Então o exercício só pede isso, na verdade, a fórmula do ácido clorídrico, do hidróxido de magnésio. Por que 2OH, professora? Porque a carga do magnésio é 2, ela é da família 2A, Bela Magrela casou, senhor Barão. Isso aqui no nosso estômago, gente, vai reagir, vai dar o quê? Hidrogênio liga com a água, formando 2 moléculas de água,
mais cloreto de magnésio, que é um sal. Então, nós vamos ter a formação de sal e água e vou diminuir a acidez. Gente, terminou o nosso tempo, o resto dos exercícios fazem sozinhos e qualquer dúvida eu estou aqui para tirar, esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter, tá? Um beijão no coração de cada um de vocês, amo vocês, tá, gente? Ó, beijão. Quanto?